Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisados sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre 4 importantes assuntos dos últimos dias. Vamos falar sobre o assassinato com requintes de crueldade do garoto Juan. Vamos falar sobre as declarações recentes feitas pelo advogado de Adélio Bispo, aquele que tentou assassinar Bolsonaro ano passado durante a campanha eleitoral. Vamos falar também sobre o hackeamento das conversas entre Sérgio Moro e membros do Ministério Público ligados à Operação Lava Jato. E, finalmente, sobre a importante aprovação do PLN 4, o projeto de lei do Congresso Nacional que autoriza o crédito suplementar de 250 bilhões de reais para o governo, trazendo estabilidade para o governo federal. Vamos começar por aquele assunto que é, com certeza, a história mais chocante dos últimos dias no Brasil, que é o assassinato com requintes de crueldade do garoto de 9 anos, Juan Michael, lá em Brasília. Você deve ter acompanhado nos noticiários o caso, se não, isso se deve ao fato de que boa parte da imprensa, por razões que a gente ainda está querendo entender, mas a gente imagina quais sejam, está ignorando o caso, não está falando do caso, mas o que acontece é que esse menino, ele vivia com a sua mãe e a companheira dela, as duas lésbicas viviam juntas, e ele sempre foi odiado pela sua mãe e pela companheira dela. E ele, há um ano atrás, teve o seu pênis e seus testículos cortados por sua mãe, que alegou que fez isso porque o menino dizia que era menina. Não há provas de que ele tenha dito isso, mas vamos levar em conta que ela esteja dizendo a verdade. Isso não deve levar uma mãe a fazer isso com um garoto. Isso prova, inclusive, como essa coisa de ideologia de gênero leva as pessoas, às vezes, a cometer absurdos, essa tese da ideologia de gênero. Tem gente até defendendo, dizendo que o que ela fez não teria problema, contanto que não fosse feito de forma artesanal. Quer dizer, que se é feito de uma forma cirúrgica, bem feita, um menino de 9 anos de idade, só porque ele dizia que se achava menina, então quer dizer que é natural, é normal. Já já a gente vai colocar um vídeo sobre esse assunto da ideologia de gênero, um vídeo curto, mas vamos continuar a história. E depois esse garoto foi assassinado recentemente por sua mãe e a companheira. Ele foi esfaqueado enquanto dormia no peito, depois levou mais 11 golpes nas costas e, segundo os laudos da polícia, ele foi decapitado enquanto ainda estava vivo e logo depois começou o processo de esquartejamento. Enquanto ele estava sendo esquartejado, a companheira de sua mãe estava acendendo a churrasqueira. E, enfim, eu não vou entrar em mais detalhes aqui porque a coisa é terrível. O que ela faz também depois do esquartejamento é algo assim absurdo e isso é de revolver o estômago. Eu não vou dar detalhes para vocês. Mas o que eu quero destacar sobre tudo isso é que muita gente está simplesmente ignorando esse acontecimento, está escondendo essas informações, boa parte da mídia está silenciosa em relação a esse fato, a esse terrível acontecimento, esse assassinato cruel. Por quê? Porque sabe-se que essas duas mulheres eram militantes de esquerda, gente que militava inclusive pela causa LGBT e que fizeram o que fizeram com o garoto, como eu disse, porque, segundo elas, o menino se dizia menina. E sobre essa questão específica da ideologia de gênero, eu gostaria de mostrar a você agora uma palavra curta, breve, mas importantíssima sobre esse assunto, da especialista, da doutora Michelle Cetrella, do American College of Pediatricians, lá dos Estados Unidos, que é a Faculdade Americana de Pediatras. Ela combate a ideologia de gênero, não só ela, mas
milhares de pediatras nos Estados Unidos do mundo são contra essa ideologia louca, absurda, e o que ela tem a falar sobre esse assunto é algo que deveria ser alvo de reflexão, motivo de reflexão por todos aqueles que defendem esse tipo de ideologia. Vamos ouvir o depoimento da Cetrella. Essentially, transgender ideology holds that people can be born into the wrong body. It's simply not true. Human sexuality is binary. Okay, we know this because in nature, reproduction is the rule. And human beings, we engage in sexual reproduction. You need a man and a woman to do that. Women are XX. Those are the sex chromosomes. Women have two X's. Men have an X and a Y. Those are genetic markers. They're genetic markers for female and male, respectively. Okay? Binary, that's the rule, and it's self-evident. Transgender, someone who identifies as transgender, however, that's not a problem in their body. Gender identity, all identities, they're in our thoughts. Thoughts and feelings, those are not hardwired, they develop, and they may be factually wrong or factually correct. The definition of a delusion is a fixed false belief. So if I persistently, consistently insist that I am Margaret Thatcher, or persistently, consistently insist that I am a cat, or I'm an amputee trapped in a normal body, I am delusional. And in fact, there are people who believe they are amputees trapped in a normal body. They are appropriately diagnosed as having body identity integrity disorder. If you want to cut off an arm or a leg, you're mentally ill. But if you want to cut off healthy breasts and genitals, oh, then you're transgender and you don't have a mental illness. Individuals with disorders of sex development are being used as pawns in the fight for basically a civil right to a mental illness. There's no such thing as a civil right to a mental illness, but that is in fact what we are dealing with the transgender rights movement. Ideologia de gênero é um absurdo. Breve nós vamos ter um programa tratando sobre esse assunto, ideologia de gênero. Mas vamos falar agora sobre o segundo assunto mais importante desta semana, que foi a declaração recente do advogado de Adélio Bispo, que foi aquele que cometeu uma tentativa de assassinato contra Bolsonaro no ano passado durante a campanha eleitoral. Você deve se lembrar com certeza disso. Na segunda-feira houve uma audiência em Juiz de Fora, perante o juiz federal, em que os advogados do Adélio estiveram presentes e, na saída, um deles deu um depoimento para uma jornalista de uma mídia independente na internet, onde ele fez declarações que deixam uma suspeita no ar. Quando você ouve a declaração dele, fica claro que a pessoa que pagou ele inicialmente é uma pessoa que está diretamente envolvida com o Adélio na tentativa de assassinato de Bolsonaro. Isso ele deixa claro, ele não diz o nome dessa pessoa por causa de princípio de confidencialidade, enfim, ele explica isso. Sendo que, na sequência, ele dá a entender que quem continuou pagando ele e os demais advogados de Adélio foram emissoras, ele fala no plural, emissoras de TV. Isso não ficou muito bem explicado. E logo depois que esse vídeo começou a ser divulgado na internet, na terça-feira, horas depois, o advogado de Adélio, em entrevista ao site O Antagonista, disse que ele foi mal compreendido, que na verdade ele estava querendo dizer que emissoras de TV pagam despesas de translado aéreo e de hotel para que ele e os demais advogados deem entrevistas sobre o caso do Adélio. Ele não estava querendo dizer que emissoras de TV estavam pagando as suas despesas advocatícias no caso de Adélio. Sendo que quando você ouve o vídeo, quando você assiste o vídeo, né, você não entende isso. Quer dizer, ficou uma coisa muito estranha. Bem, vamos ouvir esse trecho do vídeo. Se você não viu, você vai ouvir agora, onde ele fala sobre a primeira pessoa que o pagou para defender Adélio, que ele diz que está diretamente envolvida, nesse caso do atentado a Adélio, ele dá a entender isso claramente, né? E vamos ver também essa declaração sobre as emissoras de TV, que ele logo depois desdisse em entrevista. Você vai assistir e depois cada um tire as suas próprias conclusões.
povo brasileiro quer saber a quem interessa manter em segredo, a quem interessa esconder quem foi que mandou matar Bolsonaro. A pessoa que me pagou. Porque é interesse dele isso. Não, o que tem de segredo? Por que esses segredos? Por que não é aberto isso ao povo brasileiro, já que se trata de segurança nacional? Sim. Existe, como eu te falei, uma cláusula de confidencialidade. Se essa pessoa, que inclusive deve à defesa, porque ela ficou de voltar no escritório, entregar alguns cheques, se for do interesse dessa pessoa, ela retirar aí o manto do anonimato... E as declarações para a Receita Federal? Desses recebimentos. Não, o recebimento é um só, que já foi feito pela imprensa toda, de R$5.000. Isso será feito no CPF do Adélio, na declaração de imposto de renda. E os aviões, tudo isso? O avião sou eu. Mas então o senhor está sendo muito caridoso. Então isso que o senhor está fazendo para ajudar o Adélio é por caridade? Porque nenhum povo brasileiro consegue, ninguém, nem eu, nem nenhum desses aqui consegue bancar uma defesa com esse batalhão e com todos esses necessários aí, esses penduricalhos na defesa de um criminoso que já se mostrou que veio. Eu não sei se você está ciente, mas todos os advogados aqui já disseram isso, não só ao juiz federal hoje, mas também na Polícia Federal, de que, tirando aquele primeiro contato em que a pessoa me pagou, eu, Zanoni, no interior do meu escritório, a partir daí, todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão, não vou citar um nome para você, nem para o Brasil, e também por todos os advogados, que ficarão nesse processo até o fim. Muito estranha, não é, a declaração dele? Bem, como eu disse antes de mostrar o vídeo, cada um tire as suas conclusões. Com certeza, a Polícia Federal está investigando esse caso e brevemente a gente vai ter notícias concretas sobre os possíveis mandantes da tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro. Bem, queridos, mas outro assunto muito importante desses últimos dias foi esse hackeamento de Moro e de membros do Ministério Público ligados à Operação Lava Jato, que tiveram suas conversas vazadas por um site chamado The Intercept, que está insinuando que Moro e o pessoal da Lava Jato estavam em conluio para prejudicar aquelas pessoas que foram condenadas pela Lava Jato, Lula e outros, enfim. Bem, primeira coisa a ser dita sobre isso. A pessoa que está passando essas informações, aquele que é o jornalista responsável pela The Intercept, é o Glenn Greenwald, um americano que há um tempo atrás, inclusive, era advogado e, quando advogado, inclusive defendeu durante muitos anos um neonazista famoso. Se você não sabia disso, fique sabendo, mas eu não estou nem entrando nesse mérito agora, a questão é o que vem depois. Ele surgiu no meio jornalístico, internacionalmente, por ter sido aquele que entrevistou o Edward Snowden, que foi aquele hacker ligado ao pessoal do WikiLeaks, que vazou informações da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos sobre espionagem de outros países. Ora, queridos, se a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos não está espionando outros países para passar para o governo informações relativas à segurança nacional, segurança dos Estados Unidos, que seja o interesse do governo dos Estados Unidos, então para que existe a Agência de Segurança Nacional? Ela existe para isso, ela foi criada para isso, ela tem essa função. E outra coisa, todos os países têm essas agências e todos os países espionam os outros. Isso aí não é nenhuma novidade. O Edward Snowden, inclusive, fugiu dos Estados Unidos e hoje está exilado lá na Rússia e acabou ganhando notoriedade por causa dessas revelações. E o Greenwald, ele vive com o David Miranda, que é um político do PSOL, que foi aquele que substituiu o Jean Willis quando o Jean Willis saiu do Brasil. Ele era suplente do Jean Willis e assumiu no lugar dele. Ele é militante do PSOL.
Aliás, há até uma investigação para saber se o Jean Willis vendeu o mandato dele para o David Miranda assumir no lugar dele. Isso já está há um tempo rolando, essa dúvida, inclusive essas investigações estão começando. E o pessoal, todo mundo sabe, é oposição ao governo. E o próprio Greenwald já havia declarado a sua oposição a Bolsonaro há muito tempo. Ele não é um jornalista, na verdade ele é um militante de esquerda. É só você lembrar, por exemplo, esse tweet dele de julho de 2018, logo após a entrevista que Bolsonaro, como candidato à presidência da República, deu ao Roda Viva. Disse o Greenwald: os jornalistas ainda não têm uma estratégia eficaz para bater Bolsonaro. E a entrevista ao Roda Viva, a entrevista do Bolsonaro ao Roda Viva, acabou de provar isso. Aí veja o que ele diz na sequência. É preciso desenvolver rapidamente. Desenvolver o quê? Uma estratégia eficaz para bater Bolsonaro. Isso é um jornalista? Não. Isso é um militante de esquerda, o que o Greenwald sempre foi. Não é? Outra coisa a ser dita sobre esses vazamentos, sobre esse hackeamento. Primeiro, o Greenwald disse que ele recebeu de alguém essas informações, foi de uma pessoa anônima, ele disse que não sabia quem era. Logo depois, ele contradisse a sua afirmação anterior, dizendo que precisava proteger a identidade dessa pessoa, ele sabia quem era, enfim. Primeiro ele disse que era anônimo, depois ele disse que precisava proteger a identidade dessa pessoa, quer dizer, dando a entender que ele sabia quem era. Segundo, quando você vê as informações que ele passou, os diálogos, você não encontra ali nada que realmente comprometa o Sérgio Moro ou os membros da Operação Lava Jato do Ministério Público. É absolutamente normal juízes conversarem com promotores e com advogados de defesa. O que não pode acontecer, claro, é o juiz entrar em conluio com o advogado ou entrar em conluio com o promotor para prejudicar ou para beneficiar o réu. Isso aí não pode acontecer. Mas conversar sobre o processo, sobre o que está acontecendo e sobre uma operação em andamento de combate à corrupção, isso é absolutamente natural. Especialistas já foram entrevistados sobre esse caso e leram os diálogos e disseram que não tinha nada que pudesse incriminar o Moro ou os membros do Ministério Público. Especialistas ouvidos pelo Fantástico disseram que não viram prática de ilegalidade nos diálogos. A terceira coisa a ser dita sobre esse assunto é o seguinte, é que mesmo o conteúdo dessas conversas não incriminando o Moro, não tendo nenhum teor que incrimine ele ou os membros do Ministério Público ligados à Operação Lava Jato, há um detalhe aí. O pessoal da Operação Lava Jato já deu uma olhada nas conversas e no que foi divulgado pelo The Intercept, e comparando uma coisa com a outra, aquilo que eles suspeitavam ficou claro. O quê? Que a conversa foi editada, que eles chegaram a alterar partes da conversa para insinuar a possibilidade de Moro ou o pessoal do Ministério Público estar fazendo alguma coisa irregular. Veja, eles não poderiam alterar tudo da conversa, porque se eles fizessem uma alteração muito grande, ficaria claro que não houve hackeamento nenhum, né? Mas eles hackearam mesmo pelo jeito, porque tem coisas ali que realmente foram conversadas, mas eles editaram essas conversas de maneira a insinuar que houvesse alguma coisa errada sendo feita. Quer dizer, estamos aqui tratando de pessoas que, além de cometerem um crime desse, que é invadir celulares de agentes públicos, de juízes, de ministro da Justiça, de gente do Ministério Público, enfim, eles ainda estão editando as conversas e vendendo-as como verdadeiras. Veja, é isso que o pessoal da Operação Lava Jato falou em nota ontem. Inclusive, nessa mesma nota,
eles ressaltam que isso é uma questão de segurança nacional, porque ninguém pode estar invadindo celulares de gente do Executivo, de gente do Judiciário, de gente do Ministério Público, ninguém pode fazer isso. E agora mais um ponto, queridos, tudo isso para defender corruptos. Defender corruptos. Realmente, o sistema de corrupção no Brasil, que tem tentáculos, inclusive, internacionais, tem feito de tudo para tentar destruir o governo de plantão que se opõe a essa corrupção toda e também tem feito de tudo para soltar aqueles que foram presos, porque a ideia toda é anular os julgamentos que foram feitos para que todos os condenados sejam soltos. Veja que coisa absurda. Bem, a gente ainda poderia falar muito mais coisas sobre esse assunto, mas vamos ver o andamento da história e mais à frente, se possível, a gente vai falar mais sobre esse caso. Quero encerrar esse programa trazendo uma boa notícia, né? A gente também tem que trazer boas notícias, não só más notícias. A gente deve refletir também sobre coisas boas, não só sobre coisas preocupantes. É porque a proposta do programa é falar sobre os principais assuntos, sejam eles assuntos que nos causem indignação ou assuntos que nos trazem alegria. E recentemente nós tivemos uma notícia positiva. Nós tivemos no início dessa semana a aprovação do PLN 4, o projeto de lei do Congresso Nacional, como é assim chamado, que libera o governo tomar um crédito suplementar de 250 bilhões de reais para poder saldar suas despesas do ano. Se esse crédito não fosse aprovado a tempo, o que aconteceria? O governo brasileiro não teria dinheiro para pagar os aposentados, para pagar Bolsa Família, para uma série de coisas, e o Brasil ia simplesmente parar. E a oposição estava ferrenha lá dentro, tentando impedir a aprovação disso, por incrível que pareça. Quer dizer, o pessoal quer o caos para poder, então, derrubar esse governo de plantão. Mas o governo teve uma vitória estrondosa, de 450 votos a 0. Olha, faz muito, mas muito tempo que uma coisa dessas não acontece no Brasil. 450 votos a 0. O pessoal da oposição nem apareceu para votar, né? Isso até derruba aquele argumento de que esse governo não tem articulação, como se fala, né? Bem, esse governo não tem articulação nenhuma e conseguiu a aprovação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Esse governo não tem articulação nenhuma, 0, mas conseguiu a aprovação da medida provisória 870 da reforma da administração pública. Esse governo não tem articulação nenhuma, mas conseguiu a aprovação da MP 871, que combate fraudes no INSS e vai dar ao governo um benefício de 10 bilhões de reais por ano. Tudo isso trata-se de propostas, de coisas que o governo estava tentando, e está ainda pleiteando, porque a reforma da Previdência ainda precisa ser votada no plenário, enfim, e que a oposição estava absolutamente contra, né? E boa parte do Centrão, né? A oposição e boa parte do Centrão. E o governo venceu em tudo isso. Tudo porque não tem articulação política, hein? Imagina se tivesse, né? Então, claro que o governo tem as suas dificuldades, ninguém está dizendo que as dificuldades não existem, mas muitas vezes se aumenta a coisa justamente para se vender uma narrativa contra o governo, uma narrativa de instabilidade constante no governo. Toda semana, todo dia, surge alguma coisa para tentar vender essa narrativa, mas o governo está prosseguindo, o governo está avançando, graças a Deus, e a própria população já mostrou, em sua maioria, que está apoiando o governo para que as coisas deem certo. Porque se as coisas derem certo, queridos, vai ser bom para todos nós, para o país, para o Brasil. Amém? Continuemos orando pelo Brasil e continuemos orando pelos nossos irmãos venezuelanos. Estamos chegando ao final de mais um programa O Cristão e o Mundo, e o nosso próximo encontro está marcado para quinta-feira da semana que vem. Um abraço e até lá!
Since the beginning of time, man has been fascinated about the end of time. Perhaps more mysterious to us than the story of how this world came to be is the story of how this world will one day cease to be. Travel through the Bible to its last book, the book of Revelation, and we find this riveting story in brilliant detail, played out through the lives of some intriguing characters cast in pivotal roles in the end times drama. Their actions jump from the pages. Their voices cry out to us from the future. And their lives give us pause, yet hope. So, through whose lives is the story of the end of this world told? The agents of the apocalypse. Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD.